No programa 9 Minutos de hoje, a gente dá continuidade à conversa com a especialista, terapeuta, psicoterapeuta Edneia Firme a respeito do Eneagrama, um sistema de conhecimento que envolve 9 tipos de personalidade, dos quais 4 ela já descreveu para nós ontem. E hoje nós vamos começar este programa exatamente na sequência da definição dos 9 tipos que formam o Eneagrama. Falando agora, Edneia, do número 5, né? 5, tipo número 5, né? Que ontem nós chegamos até o 4. Recapitulando, todos os tipos têm uma paixão, tem uma compulsão predominante, né? Isso. Tem características comportamentais que podem ser percebidas. Sim. E também tem virtude, deve ter algumas virtudes, né? Tem, porque o Eneagrama, ele trabalha com 2 realidades. Ele trabalha com a realidade da formação da personalidade, que nós falamos que é esse eu, vamos dizer, um eu falso, um eu que foi construído ao longo da nossa existência. A máscara. E trabalha a máscara, a persona, né? A persona é máscara, né? E temos, e também tem a essência, que é a origem de todos nós. Essa essência, vamos dizer, falamos até que é uma essência divina, porque é aquilo que é de puro em cada um de nós. Ali é onde que estão nossos dons, nossos talentos, a nossa intuição, né? E as virtudes. Por isso nós falamos que é o sagrado de cada um de nós. E nesse processo de evolução humana, nós vamos nos distanciando dessa nossa essência por conta da percepção que nós temos do meio. Então, é aí que nós vamos construindo as nossas máscaras, vamos nos colocando máscara, né? Mostrando ou sendo aquilo que nós não somos. Crenças, cultura, influências. Tudo isso, o ambiente de modo geral, né, vai influenciando nessa formação desse outro eu, que é a nossa persona, a nossa personalidade. Então, e com isso, quando nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, nós vamos sufocando essas virtudes. Porque começa a aparecerem as nossas compulsões, né? Essa personalidade mais rígida, um comportamento mais rígido em cada perfil, cada um no seu jeito de ser. E o trabalho com o Eneagrama é justamente isso, é você se identificar, se conhecer, admitir, se ver nesse perfil, se aceitar nesse perfil. Aí você se aceitando nas suas observações do dia a dia, nossa, mas não é que eu sou assim mesmo? E então você aí começa a fazer um trabalho de desenvolvimento. E justamente nesse trabalho de desenvolvimento é você caminhar para o resgate ao encontro dessa essência, o resgate de todo o potencial que é seu. Sim. E nesse caminhar, você vai flexibilizando essa personalidade, diminuindo a força dessas compulsões, a força dessa personalidade. Você está tendo consciência de si e pode, por isso, se transformar. E se transforma, e você se torna mais leve. Mas vou voltar aqui ao 5, o pessoal do 5 está curioso. O 5, você falou 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que a paixão do 1 é a ira, a paixão do 2 é o orgulho. Isso, do 3 a vaidade. A vaidade ou o auto-engano. Do 4 é a inveja por conta de uma insatisfação. No sentido da falta. Permanente que ele tem, né? Um sentimento de carência. Então é a pessoa que se mostra normalmente mais triste, mais insatisfeita consigo mesma, né? Está sempre se comparando. Está sempre se comparando ao outro, porque o outro tem aquilo que falta em si. Sim. Né? E o 5, a paixão dele é a avareza. Né? E essa avareza. Que é os pão duro, não, né? Também o pondurismo faz parte disso aí também, mas o pondurismo racionalizando. Não, tornando mais econômico, vamos dizer assim. Tá. Né? Racionando. Racionando, tá certo. Racionando as amizades, racionando a convivência, racionando os sentimentos, racionando o material, e ele vai muito, por conta desse vazio que ele sente, o vazio interior, ele busca muito, a avareza dele é no sentido do conhecimento, ele precisa do saber. Isso por conta da criança ferida dele, por conta o que ele foi percebendo, né, enquanto criança ainda, isso todos os perfis, né? Sim. Então ele tem uma avareza por conhecimento, ele precisa saber. Sim. E isso justifica a necessidade dele estar isolado, que vem
que protege esse pão-durismo dele aí na questão de estar economizando relacionamentos, saídas de casa. Aquela pessoa que gosta de ficar no seu cantinho, coberto de livros, né? Fica no seu mundo. O tipo 6? O tipo 6, a paixão dele é o medo. Aquela pessoa que desenvolveu o medo. E ele vive sempre assim no mundo, tudo que ele vai fazer, é como se ele estivesse procurando o perigo naquilo que ele se propõe a fazer. Então, ele acaba se auto-sabotando, porque então ele cria, ele é muito de considerar o imaginário dele, ele cria toda uma situação de perigo em relação àquilo que ele se propõe, e esse medo faz com que ele paralisa. E ele não avança. Quando ele está caminhando para realizar algo de bom para ele, ele cria esse cenário todo imaginário dele aqui e, com isso, ele se desvia daquilo ali. Deixa de fazer, deixa de seguir, né? Paralisa mesmo. O tipo 7? O tipo 7, a paixão dele é a gula, né? E a gula no sentido... Não no sentido gastronômico, não, né? Ou também? Também, mas não é nesse conceito, não. É no sentido mesmo de opção. Ele vai muito em busca do prazer. Então, é pela variedade de coisas que ele se propõe a estar fazendo. Então, ele precisa estar sempre se ocupando com coisas diferentes, atividades diferentes. Ele se cansa, ele sempre tem um plano B na manga. Marcou um encontro, um evento para 7 horas, para 7h30 ele já tem outro marcado, porque se o das 7 já não deu certo, o das 7h30 já é o correto. Então, é opção de atividades, opção de busca de coisas para fazer. Hedonista. Ele gosta de desfrutar tudo que a vida pode oferecer. Muito no prazer. Agora falta falarmos dos tipo 8 e 9. O tipo 8? O tipo 8, a paixão do 8 é a luxúria. E a luxúria no sentido de se colocar intensidade no que faz. Ele é muito intenso em tudo que ele faz. São os aventureiros, né? Essas pessoas muito aventureiras. E também são pessoas assim, aquela energia para fora, que já chega falando, o poder está ali, são líderes aonde estão. E é interessante no 8 que ele chega num ambiente, ele já chegou instintivo, já analisou o ambiente, fração de segundo, já analisou o ambiente, já sabe quem está no comando naquele ambiente. Porque ali ele que tem que ser o líder, ele que tem que comandar, né? E quando ele percebe isso, se der, ele toma um lugar. Se não muito, ele passa a ser parceiro de quem está conduzindo aquilo ali. Gosta de ser o macho alfa, digamos assim. É isso aí. O tipo 9? O tipo 9 é aquele que tem a paixão, a preguiça. A preguiça no sentido da indolência em relação a si próprio. É fazer a pessoa o que precisa, o que é necessário para si. Isso daí. Então, ele acaba se envolvendo com atividades secundárias e deixa aquela que é a principal, a prioridade. Ele vai sempre postergando, sempre deixando para depois. Tipo daquela pessoa que você fala assim, nossa, precisa ser empurrado, precisa ser carregado, né? Por quê? Porque ele vai se envolvendo com outras atividades, ele se preocupa também com as agendas de terceiros. Vai priorizando isso daí, mas aquilo que é prioridade e prioridade para si próprio, ele vai deixando sempre para depois. Então, é o esquecimento dele mesmo. Acaba esquecendo de si. São pessoas que têm dificuldade de cuidar de si. Você é psicoterapeuta. Sim. O Enneagrama é uma excelente ferramenta para trabalho tanto de psicoterapia, de psicólogo, tudo, né? Ajuda muito. Ajuda muito. Agora, interessante, como é que ele é usado? Eu já percebi isso já há alguns anos, há mais de 20 anos a gente percebe isso. Padres usando Enneagrama, pastores usando Enneagrama. Esse conhecimento vem de onde? Esse conhecimento, ele é milenar. 5.000 anos atrás, segundo a história do Enneagrama. E então ele vem com o propósito de estudar todo o universo, né? O movimento das estrelas, o movimento que
5.000 anos atrás, você vê que era um Isso pensamento... Isso lá na Mesopotâmia, dos caldeus, Isso, coisas, né? daquela região de lá, e daquelas regiões, né? Então, os sábios daquela época, porque o conhecimento era uma coisa só. Não havia segmentação como há hoje, né? Depois o enneagrama, ele vai sendo passado, ficou guardado, depois foi resgatado também ali no século IV, se eu não me engano, no século depois de Cristo. Depois de Cristo, ele foi resgatado ali também pelos monges, naquela época das perseguições cristãs também. E esses monges... os monges foram do deserto. Os padres do deserto, né? Também trabalharam com enneagrama. E depois, mais aqui na frente, no século passado mais ou menos, o Gurdjieff também resgata o enneagrama. Ele ficou esquecido esse tempo todo. Mas ele já traz o enneagrama por dentro desse esoterismo que existe no islamismo, é o sufismo. Né? Não, sufismo. Ele traz como uma ferramenta de vida para ele. Ele não divulga, ele não trabalha, né, pelo que se sabe na história. E aquilo ali é uma ferramenta de vida para ele. E depois, o Icaso, no México, ele lá nas suas conferências, nos seus trabalhos, ele utiliza das experiências de vida do Gurdjieff e utilizando esse conhecimento, esse saber. É quando a Ellen Palmer, o David Daniels, o Naranjo, estão lá presentes aí e eles então pegam e sistematizam o enneagrama, que é esse enneagrama que nós estamos estudando hoje. Não está pronto, existe toda uma comunidade de enneagrama que se encontrando, estudando e aperfeiçoando. É um conhecimento que está se enriquecendo dia a dia. Olha bem, eu acho admirável, já conheço há algum tempo assim, de informação, né? Acho admirável uma ferramenta que eu não sei como é que não é difundida da maneira mais maciça, eu acho que você presta um belo serviço com isso. Só uma informação que eu acho particularmente relevante. Ele é aplicado ao autoconhecimento da pessoa, mas ele é aplicado também nas relações familiares, ele é aplicado à questão da estrutura familiar, da relação familiar, da vida corporativa também, grandes grupos também. Sim. Tudo. É um trabalho feito tanto no individual como no coletivo. Para qualquer tipo de grupo, para qualquer momento da sua vida, o enneagrama ele é aplicado. É uma ferramenta assim, de tudo que eu já conheci até hoje, é uma ferramenta assim, muito boa, muito poderosa. Agradeço muito, Edneia, a sua presença aqui, sua disposição e sua generosidade em vir aqui esses 2 dias compartilhar conosco um pouco desse conhecimento. Eu também te agradeço muito, a oportunidade que você dá quando você falou que o enneagrama é uma ferramenta que está aí ainda, não é muito conhecida aqui em Vitória, ela já está mais difundida nesse Brasil por aí afora, né? E nós temos o Instituto de Desenvolvimento Pessoal, o Instituto SER, em Jardim da Penha, que trabalha justamente com a ferramenta enneagrama. Damos cursos, né? E nós temos, se alguém tiver interesse em estar lá conosco, fazendo curso, se conhecendo mais, se trabalhando, melhorando a sua forma de ser, 30, 33, 18, 50. Ok. E eu te agradeço muito. Em 9 minutos, então, a gente contou com a presença da psicoterapeuta especialista em enneagrama, Edneia Firme. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender